Voltamos com o programa Entrevista da Tarde, sempre ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1, agora são 13 horas e 5 minutos, sempre com apoio do Arasupa e também do Aramix. Como eu falei agora na abertura, nós temos o prazer de conversar hoje com a doutora Geórgia Cristina Hernandes Micheletti. Ela é pré-candidata a vice-governadora pela União Brasil, na chapa liderada pelo senador Márcio Bittar, também do mesmo partido, União Brasil. Seja bem-vinda, doutora. Prazer recebê-la aqui no programa. Prazer é meu. Tudo Obrigada, bem? Muniz. Tudo jóia. Obrigada à TV Rio Branco por me chamar. Nós é quem agradecemos, não apenas pela aceitação do convite, mas pela forma carinhosa, educada e elegante com que a senhora nos recebeu. Muito obrigado. Obrigada. Tá bom? Bom, a doutora Geórgia, como eu falei agora há pouco, ela é médica, portanto, formada em medicina, especialista em medicina da família, pós-graduada em urgência e emergência e também UTI, e em medicina do trabalho. É casada com o médico veterinário Rafael Botelho, com quem tem 2 filhos, Rafael, 8 anos, e Valentine, 9 anos. É um casal. Casal lindo. Um casal lindo. 20 anos de profissão. Doutora, como uma paulista de sucesso, uma profissão de sucesso como é a sua, troca São Paulo pelo Acre? É o amor. Não, mas quem realmente vem para o Acre parece que se apaixona, né? É verdade, eu casei com a Não é só um linguajar popular, não, é verdade isso, né? Para mim não faz muita diferença, né? Porque a minha área é dentro de hospital. Sim. Então, hospital em São Paulo, hospital no Acre, não tem muita diferença. E eu fui muito bem recebida, fiz grandes amigos aqui, fiz uma família linda, tenho 2 acrianinhos maravilhosos em casa, não tem como não se apaixonar. Tá. Claro que, como a senhora falou, de hospital para hospital. Mas cada estado tem as suas especialidades, né? Tem as suas peculiaridades, né? A senhora chegou a trabalhar na capital paulista ou mais no interior? Interior? Eu sou de Sorocaba. Sorocaba. Fiz faculdade em Marília e trabalhei toda a região de Marília, toda. Aí casei com uma criança e a gente veio para cá. A senhora ficou quanto tempo em São Paulo atuando como médica? 7 anos, né? 7 anos. 7. E aqui a senhora atua também na área pública e na área privada? Eu não sirvo para ter consultório. Por que, doutora? Às vezes que eu tentei abrir, eu desisto porque eu não sei cobrar. Eu imaginei. Não, porque como que você vai cobrar de uma pessoa que está doente? É complicado, é diferente de eu vender uma pulseira. Sim, né? Os médicos vão me matar, mas eu sei que é a nossa profissão, que a gente precisa pagar a conta, mas eu não consigo. Comigo não dá certo. Me fale um pouco da sua trajetória no geral, sobretudo na área da medicina, médica? Sim. Então, daqui no Acre, eu já trabalhei toda Rio Branco e no município do Quinari. Trabalhei no pronto-socorro 13 anos, trabalhei na UPA da Cidade do Povo, trabalhei na UPA do 2º Distrito, já fui diretora na UPA do 2º Distrito. Certo. Fui também no pronto-socorro, trabalhei na URAP Maria Barroso, agora durante o Covid, no Barral, trabalhei na UBS, Benfica, no Amapá, lá para frente da Cidade do Povo, que eu me esqueci o nome agora, Sim. no Rony Meireles. Uma daquelas vilas lá, Albert Sampaio? Tucumã, eu já trabalhei em tudo. Onde você imaginar, eu já fui. Tá. E no Hospital do Osmac, que foi o primeiro hospital que eu trabalhei aqui em Rio Branco. Legal. Na Baixada da Sobral. Sobral. Ali pertinho a senhora trabalhou na UPA também, na Sobral? Na UPA não eu trabalhei, eu trabalhava na URAP Maria Barroso. Ah, tá. Eu tenho outras perguntas a fazer ainda sobre medicina, para não correr o risco aí de esquecer. É verdade que a senhora, ao contrário da maioria dos profissionais da medicina, a senhora adora trabalhar, adorou trabalhar no pronto-socorro, onde certamente digamos assim, eu acredito que seja um local o mais complicado do sistema de saúde do Acre. Eu amo pronto-socorro. Por quê? O pessoal da UPA às vezes fica meio que com ciúmes, que eu falo que eu gosto do pronto-socorro, mas o pronto-socorro, ele é um aprendizado eterno. Para quem gosta da medicina, de verdade,
Lá tu está sempre estudando, tu está sempre se aperfeiçoando. No pronto-socorro você tem cirurgião, você tem neurocirurgião, você Sim. tem cardio, você tem infecto. Então, qualquer dúvida que você tiver, você consegue tirar com os especialistas e você está tendo aulas o tempo todo. Né? Na UPA, no posto, você tem um outro diferencial, né? Você consegue criar esse vínculo de amizade, conversar com os pacientes, que no pronto-socorro muitas vezes não dá. Né? Um outro tipo de paciente. Mas o pronto-socorro, para mim, é um aprendizado eterno, então não tem como não gostar. E lá eu já fiz a minha família, né? Bom, por gostar desse ambiente do pronto-socorro, claro, é evidente que a senhora precisava, então, buscar uma especialidade. Foi o que a senhora fez, em urgência, emergência, em UTI. UTI Foi... eu nunca trabalhei. Mas tem a especialização. É porque, para trabalhar em sala vermelha, né? Que a sala de emergência, principalmente no pronto-socorro, ela é junto com a semi-intensiva, que é como se fosse uma UTI. Sim. Então, você tem que se especializar para estar ali, né? Não tem como você, recém-formada, entrar naquela sala, chegar 3 pacientes em parada, como aconteceu muitas vezes, e você ficar sem saber o que fazer. Você precisa ir atrás de melhorar seu currículo. Exato. Como é que foi essa experiência de atuar nessa área de medicina de família? Eu amo medicina, né? Então, para mim, tudo vou achar lindo. Eu sempre trabalhei em urgência e emergência e, ao mesmo tempo, em unidades básicas. Eu acho que o médico tem que ter essas duas visões. Se fica só num lugar, você não se adapta ao outro depois. Então, eu sempre trabalhei nos dois. E medicina de família, ele te dá uma visão diferente do SUS, né? Ele te dá aquela capacidade a mais de promover o SUS. Ele te ajuda a fazer políticas públicas, ele te dá um diferencial. E o gostoso da medicina de família é que tu vai lá dentro da casa do paciente, né? Você se envolve mais com aquelas famílias, elas te respeitam, elas veem você como um médico delas mesmo. Então, é muito importante, eu gosto muito da minha área e não tenho o que dizer, eu sou amante da medicina. A medicina de família, ela se enquadra naquela área que se convencionou chamar de atendimento primário, a medicina, o primeiro atendimento? Sim, tudo que você faz em UBS, em URAP, é atenção primária, né? É aquele primeiro atendimento que, ao meu ver, é o mais importante. Porque hoje, era para ser, né? 80% das patologias deveriam ser resolvidas ali mesmo. Ali. Se você resolve 80% dos problemas da saúde na unidade básica, o que sobra para o pronto-socorro? Né? Se você consegue resolver o problema do SUS ali, além de não ter muitos pacientes para ir para o hospital, você tem uma economia gigantesca para o governo. E além de ter essa economia gigantesca, você acaba com as filas. Sim. Né? E você pode salvar vidas ali no início do atendimento, né? Uma doença que poderia progredir. Um exemplo que eu amo, que as pessoas entendem bem, é, por exemplo, a hipertensão, né? A hipertensão, o paciente chega a primeira vez com pico hipertensivo, o que você vai pedir? Uns exames de sangue, vai passar um captopril, que é o mais conhecido, né, para as pessoas entenderem, e vai regular e vai melhorar a vida dele. Se você não dá um atendimento de excelência para esse paciente, o que ele merece realmente, esse paciente vai evoluir com uma insuficiência cardíaca, com um infarto, com um AVC, pode morrer. E quando você tem essa progressão da doença, o que você gastaria centavos num captopril, você vai gastar quanto no hospital? Um cateterismo custa quantos? 40 mil para um paciente? Você vai fazer eletro, eco, ultrassom com Doppler, você vai fazer tomografia. E não sabe ao certo se vai resolver, esse paciente pode progredir para uma UTI. São gastos que oneram o Estado, que levam a problemas sociais para essas famílias, para a sociedade, porque não é fácil lidar com um paciente acamado também, pelo resto dos familiares. Enfim, né? Então, o poder público, de modo geral, precisa investir mais no atendimento primário, na atenção básica, né? E assim, a atenção básica, na verdade, é da prefeitura, né? Sim. Então, ao meu ver, governo e prefeitura, gostando-se ou não, eles têm que se abraçar, andar juntos para resolver a atenção primária. Que aí você resolve o resto. Com certeza. Tá, e o que
lhe motivou a buscar outra especialização? A senhora fez uma outra pós-graduação em medicina do trabalho. A primeira que eu fiz foi medicina do trabalho, mas eu não me encontrei. Eu gosto de falar, gosto de gente, gosto de pegar. Não era a minha praia, né? Aí eu já vim para o Acre. Aí eu gostava muito de cirurgia, né? Fui 2 vezes, passei e não fiz. Passei para a residência, não fiz. E fui para a medicina do trabalho, da medicina da família, que foi onde eu me encontrei. Eu acho que todo médico deveria ter um pouquinho de medicina de família, porque muda o olhar da gente. O olhar do médico para um outro ser humano é diferenciado. Porque as especialidades em si, elas tratam mais a doença. E a gente não tem que tratar a doença, tem que tratar pessoas. A gente tem que ter essa visão de humano, né? De ser humano. Sim, sim. E a medicina de família é só isso. Legal. E vê todas as especialidades, Sim. atende de 0 anos a 100 anos, né? Então você atende todo mundo. Doutora, há 20 anos, a medicina nos estados do Norte e do Nordeste, nem de longe poderia ser comparada com a do Sul e do Sudeste. A pergunta que ele faz é a seguinte: 20 anos depois, tudo evoluiu, tudo mudou, a ciência ficou ainda mais precisa. A gente já pode dizer que nós temos reservado alguns casos isolados, um atendimento padrão em todo o Brasil? Ainda não? Não, né? O que falta, doutora? Falta a gente realmente encarar a medicina com respeito, respeitar os pacientes. Não adianta você se modernizar Sim. e esquecer o paciente. O lado humano. Medicina é igual em qualquer lugar. Você pode fazer medicina fora do país, no Brasil, onde for. As doenças serão as mesmas, os O medicamentos corpo humano é o também. mesmo, né? Você tem que se dedicar, você tem que gostar do que você faz. Isso é um grande problema. As pessoas procuram a medicina achando que medicina vai te deixar rico, que não é verdade. E esquecem que você tem que olhar para o paciente. Você tem que gostar daquilo que você faz. Por falar disso, a senhora gosta do que faz ou faz o que gosta? Eu amo. É? Eu digo que eu não tenho trabalho. É? Eu vou para o meu lazer. Eu tenho um descanso, vou para o meu lazer e volto. Mas olha, não me incomoda não, às vezes o plantão já chegou ao fim, a senhora tem muita gente aí na fila. E aí você tem, o médico ali, imagina, vive aquele dilema. Eu atendo todos ou vou atender a metade, mas atender bem atendido? E como é que fica? Não. Eu sempre falo, principalmente para o pessoal novo que está chegando, Sim. né? Vai no seu tempo. Vai no seu tempo. A maioria das pessoas que estão lá, 60 e poucos % deles, não são de URAP, não são de pronto-socorro. São pacientes de posto, mas que infelizmente, como atenção primária não está conseguindo absorver esses pacientes, Sim. eles acabam indo para o hospital. Vai no seu tempo, para você não perder o seu CRM e não ter na sua mente que você matou alguém. Legal. Vai no seu tempo. Já já nós vamos falar em política, mas ainda cabe uma perguntinha sobre saúde. Há mais ou menos 20 anos, chegaram ao entendimento, a maioria, que o problema na saúde estava na falta de recursos, mais de 20 anos. Então criaram a CPMF. E o problema não foi resolvido. A pergunta que ele faz é a seguinte: o problema está na falta de recurso, na gestão, falta de competência, o que é? A senhora fala daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho a senhora explica. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos e meio. E não precisa mudar de canal, porque você está na melhor. Você está na sua TV Rio Branco hoje, recebendo a pré-candidata a vice-governadora na chapa do União Brasil, a doutora Georgia Micheletti. Até já.